Olá, a paz do Senhor. Eu me chamo Deusdedito Júnior e a partir de hoje eu passo a integrar a equipe de professores da sala virtual da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus aqui da Igreja de Candelária. Para mim é um prazer imenso, mas também uma responsabilidade gigante, e por essa razão eu suplico as orações de todos os irmãos que estão nos acompanhando para que Deus possa me capacitar a realizar esse trabalho. A Escola Bíblica Dominical da nossa igreja acontece semanalmente, das 9h30 até as 11 horas, e essa sala virtual foi criada para você que de alguma forma, que por alguma razão não conseguiu estar presencialmente na nossa escola bíblica. Nós estamos no segundo trimestre de 2024 e estamos estudando esta lição bíblica produzida pela CPAD, e o que a gente está estudando nesse trimestre se refere à carreira que nos está proposta. Ao longo de todo esse trimestre, semanalmente, um professor distinto estará aqui apresentando e discorrendo sobre um aspecto específico dessa jornada que nos é proposta, e nós já estamos na lição número 4, que é a lição que me coube para apresentar a vocês. E esta lição talvez diga respeito ao aspecto mais difícil da jornada, da caminhada cristã. Por quê? Porque ela diz respeito à nossa conduta, ela diz respeito ao nosso comportamento. A gente vai aprender hoje sobre como nos portar nessa jornada que nos foi proposta, nessa nossa caminhada. E por que que esse assunto é o mais difícil, é o aspecto mais difícil da vida cristã? É porque uma coisa é a gente discursar sobre um assunto, e outra coisa, muito mais complexa, é a gente colocar em prática isso que a gente discursa. Essa questão, ela não é difícil somente eclesiasticamente falando. Na própria sociedade, a gente vê que existem ditados populares, que refletem bem esse conflito que existe entre o discurso e a prática. A gente consegue enumerar vários ditados populares que evidenciam esse conflito, né? A gente ouve dizer muito, faça o que eu digo e não faça o que eu faço, evidenciando que fazer é muito mais difícil do que simplesmente falar, discursar. A gente também pode citar como exemplo, na criação de filhos, que a gente ouve muito dizer que o discurso convence, mas a prática arrasta, outra vez evidenciando que aquilo que se faz na prática é muito mais significativo do que aquilo que se faz na palavra, né, no discurso. E a gente costuma, mesmo no âmbito social, verificar no nosso dia a dia esta dificuldade. Por exemplo, nos discursos políticos, a gente costuma muito ver que os políticos em campanhas eleitorais apresentam um discurso, né, defendem ideologias, defendem posicionamentos, e muitas vezes quando ele se elege, ele não consegue mais colocar, aliás, ele não consegue colocar na prática o teor, o conteúdo do seu discurso. E não necessariamente é porque ele é demagogo ou hipócrita, é porque, na verdade, colocar em prática sempre é muito mais difícil do que simplesmente discursar. E trazendo para a nossa realidade de cristãos, esse conflito que existe entre teoria e prática, entre discurso e ação, ela se torna ainda mais
complexa. E por quê? Porque o nosso discurso, ele é muito radical. O que a gente prega é muito radical para os padrões da sociedade. A gente fala contra a corrupção, a gente fala contra a ira, a gente fala sobre amar o próximo, a gente fala sobre valores que a sociedade já considera ultrapassados, né? A gente fala contra o progressismo. Então, se o nosso discurso é radical, a sociedade cobra da gente um comportamento radical. E a gente vê que esse praticar é uma tarefa árdua, difícil e que a gente vai ver ao longo da lição que a gente não consegue pôr em prática pela nossa própria força. É preciso um auxílio e a gente vai aprender sobre esse auxílio no decorrer da nossa lição. A lição, como eu disse a vocês, de hoje, o título é Como se conduzir na caminhada. E o texto áureo da nossa lição está em Colossenses, capítulo 4, e versículo 5. E diz o seguinte: andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. Nós estamos envolvidos vitalmente na comunidade e, por isso mesmo, nós temos uma ampla oportunidade de interagir com os de fora com a intenção de dar bom testemunho, né? E o apóstolo Paulo, ele fez essa recomendação aos colossenses, preocupado exatamente para os que estão de fora. A nossa conduta diária, ela deve ser voltada exatamente para os que estão de fora. Nós devemos pregar e praticar a honestidade. Nós devemos pregar e praticar a sinceridade. E nós devemos pregar e praticar a probidade em todas as nossas relações, sejam elas familiares, sejam elas interpessoais, sejam elas profissionais, congregacionais, eclesiásticas. O nosso discurso, ele deve ser colocado em prática visando dar bom testemunho aos que estão de fora. Por exemplo, como é que a gente pode se portar na sociedade de modo a gente ser um exemplo? Vamos dizer que um mecânico, certo? Se você é um mecânico e todo mecânico tem fama de ser enrolão, você chega lá às vezes com um problema no pneu e de repente aparece um problema no motor. Se todo mecânico socialmente tem essa fama de ser enrolão e você é mecânico e é cristão, a sua conduta tem que ser diferente desse padrão social de corrupção. Se você, por exemplo, é advogado, e advogado tem fama de ser esperto, de ser malicioso, de ter lábia, mas você é cristão e também é advogado, no exercício da advocacia, você tem que ser diferente desse padrão mundano, desse padrão socialmente aceito, mas biblicamente reprovado. Pense numa característica, eu chamo você agora para fazer esse exercício prático, de você pensar na sua profissão e pensar numa característica ruim que todas as pessoas associam a essa profissão. Por exemplo, médico. Dizem que todo médico atende mal ao paciente. Como eu já disse, todo advogado tende a ser esperto demais. Todo servidor público é negligente e é preguiçoso. Todo mecânico é enrolão. Pense na sua profissão e pense numa característica ruim que todas as pessoas atribuem a essa sua profissão. Agora, com base no que a gente está aprendendo hoje, eu quero dizer que você precisa se portar
no seu dia a dia de modo contrário a esse hábito, de modo contrário a essa má reputação da sua profissão. Do contrário, a gente vai ser hipócrita, demagogo, né? E a nossa palavra vai ser irrelevante, porque, como está sendo dito, não vale somente discorrer sobre uma conduta desejável. É preciso praticar essa conduta, até mesmo como uma forma de pregar pelas ações, né? Como a gente disse no início da lição, as palavras convencem, mas é o exemplo que arrasta. E o apóstolo Paulo teve essa preocupação em dizer que o nosso comportamento deve ser voltado mais, aliás, especificamente para os que estão de fora, para as pessoas que estão nos observando. Isso com o intuito de dar bom testemunho, de pregar o Evangelho de uma forma prática, certo? E assim, além do apóstolo Paulo, talvez, obviamente, com mais ênfase e com mais força, o próprio Jesus nos aconselha nesse sentido, né? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 5, e versículo 13 e 14, que é quando Jesus vai dizer como deve ser o nosso comportamento na sociedade. Jesus diz: vocês são o sal da terra, e ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende a lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a sua luz, brilhe também a luz de vocês diante dos outros. A gente vê aqui que casa o discurso de Paulo com a recomendação de Cristo, para que vejam em vocês as boas obras, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, Jesus recomenda que nós sejamos o sal da terra e a luz do mundo. E como sal da terra e luz do mundo, nós devemos ter um comportamento diferenciado em relação aos padrões e aos valores que a sociedade reputa já como normais e até como aceitáveis, mas que a gente não. Nós permanecemos apegados a esta palavra, que nós acreditamos ser viva, eficaz, verdadeira e imutável. E como a gente viu nas palavras de Cristo, a intenção da gente ser diferente da sociedade é para que a gente seja sal e luz, mas principalmente para que com o nosso comportamento Deus seja glorificado. Avançando na nossa lição, e ainda com base no texto áureo, o apóstolo Paulo diz: andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. O que é remir o tempo? Porque o apóstolo Paulo também diz que, além das boas ações que a gente pratica, nós devemos aproveitar melhor o nosso tempo. Remir o tempo é aproveitar o nosso tempo da melhor forma possível. A gente sabe que o apóstolo Paulo, ele fez essa recomendação para a igreja de Colossos, que era uma igreja primitiva, formada por cristãos primitivos e que viviam na expectativa de que Jesus podia voltar a qualquer momento, né? A morte de Cristo havia pouco tempo que tinha acontecido e a ressurreição também. E a gente sabe que na comunidade dos primeiros cristãos existia uma expectativa constante no sentido de que Jesus estaria retornando, estaria vindo uma segunda vez. Então, quando Paulo recomenda
que os cristãos de Colossos andem com sabedoria, remindo o tempo deles, ele estava querendo dizer o seguinte: não perca o seu tempo com coisas vãs, com coisas terrenas, com trivialidades, porque Jesus está às portas e vocês devem aproveitar esse tempo se preparando espiritualmente para a segunda vinda de Cristo. A gente sabe que já se passaram mais de 2000 anos dessa carta paulina, mas a palavra do Senhor permanece sendo nosso norte, a nossa bússola, a nossa principal orientação. E a gente vive constantemente com expectativas espirituais, não somente pela segunda vinda de Cristo, porque nós também aguardamos a segunda vinda de Cristo, mas porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe, por exemplo, como estará a nossa situação de saúde amanhã. A gente não sabe se amanhã a gente está vivo. Então, se a gente não tem conhecimento nenhum acerca da nossa vida, da nossa saúde, e se a gente vive expectativas espirituais, expectativa da vinda de Cristo, esta palavra também serve para a gente. Nós devemos remir o nosso tempo, nós devemos aproveitar o nosso tempo com coisas boas, com coisas espirituais. Devemos não desperdiçar esse tempo. Aí eu pergunto, que coisas boas são essas que nós devemos praticar? Como é que a gente sabe que a gente está aproveitando ou desperdiçando o nosso tempo? Bem, eu já disse que essa recomendação foi de Paulo aos Colossenses. Quando Paulo escreve desta feita aos Filipenses, ele vai dar um norte do que são essas boas ações que nós podemos praticar. Aí eu convido vocês agora a abrir a Bíblia em Filipenses, capítulo 8 e versículo 8. Capítulo 4, versículo 8. Onde Paulo vai dizer o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Ou seja, Paulo, quando elenca esses aspectos, ele não está querendo que você simplesmente pense nessas coisas. Ele está querendo que você pense, mas que você pratique. Então, para saber se o que você está fazendo é desperdício ou é remissão do seu tempo, você deve sempre se exercitar e pensar: o que eu estou fazendo é puro? É justo? Vamos fazer de uma forma mais prática ainda. Pense numa atividade a qual você se dedica diariamente. Todos os dias você tira um tempo determinado do seu dia para praticar determinada atividade. E você está na dúvida, querendo saber se isso é desperdício de tempo ou se você está aproveitando o seu tempo. Com base na recomendação de Paulo aos Filipenses, eu quero que você pense nessa sua ação e se questione: isso que eu faço diariamente é puro? É justo? Vá respondendo mentalmente. É honesto? É de boa fama? É amável? Isto que eu faço tem alguma virtude? Há algum louvor? Bem, se sua resposta para esses questionamentos for positiva, como Paulo disse, nisto pensai, em miúdos, isso praticai. Agora, se todas as suas respostas, ou grande parte delas, a esses mesmos questionamentos foram negativas, foram não, certamente você está desperdiçando o seu tempo. E para que a gente cumpra a recomendação paulina, nós devemos remir o nosso tempo, já que nós vivemos
constantemente expectativas espirituais e não sabemos o que vai acontecer no nosso dia amanhã. Então, hoje, nós devemos aproveitar bem o nosso tempo. Em resumo, meus irmãos, para saber se a gente está remindo o nosso tempo, existem dois aspectos que você considera, né? As coisas que você faz, elas são aproveitáveis se elas adoram a Deus ou se elas estão sendo direcionadas para beneficiar o seu próximo. Também é outro método para você identificar se você está desperdiçando ou se você está remindo o seu tempo. Agora nós vamos para a verdade prática da nossa lição, que diz o seguinte: a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Por que nós devemos viver em oposição à nossa maneira de viver? É porque nós temos uma tendência natural à corrupção. Nós temos uma tendência natural à ira. Nós temos uma tendência natural a praticar a maldade. Nós temos uma tendência natural às coisas ruins. E o apóstolo Paulo, ele recomenda que a gente viva com sabedoria e prudência. E sabedoria e prudência tem a ver com o discernimento daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, certo? Viver com prudência e com sabedoria é justamente ter uma vida cuja prática seja contrária à sua tendência natural ao pecado. A gente sabe que para que a gente viva adequadamente, para que a gente viva de modo contrário à nossa tendência natural, a gente deve buscar primordialmente a vontade de Deus. Mas como a gente vai saber qual é a vontade de Deus? Existem métodos para você saber qual é a vontade de Deus. Um deles é você sempre analisar as respostas ou as possibilidades que se apresentam na sua vida. E por eliminação, você acaba optando por aquela que provavelmente será a vontade de Deus. Eu vou deixar mais clara esta observação, esse método. Digamos que no seu trabalho surgiu uma vaga de um cargo comissionado, ou surgiu a possibilidade de haver uma promoção no seu trabalho. E você quer saber qual é a vontade de Deus para você. Aí você vai analisar, essa proposta que surgiu para você, ela também abrange um aspecto de conchavo, ela exige que na prática você se cale frente a atos de corrupção, ela é resultado de um favorecimento ilícito. Se a proposta que surge para você tem essas características, não tem nem o que questionar. Ela não representa a vontade de Deus, porque a vontade de Deus nunca, absolutamente nunca, estará envolvida com questões de corrupção ou com qualquer aspecto pecaminoso. Então, frente a possibilidades que se apresentam na sua vida, frente a dois caminhos, o caminho que de alguma forma está envolvido com coisas e atitudes pecaminosas, certamente não é a vontade de Deus. Então, a opção sempre será a outra. E um outro método para a gente discernir a vontade de Deus é a gente sempre consultar a Bíblia, criar o hábito de ler a Bíblia. Por quê? Porque lendo a Bíblia, a gente conhece
o caráter de Deus. Lendo a Bíblia, a gente conhece o nosso Criador. Lendo a Bíblia, a gente vai se espelhar nos grandes heróis da fé. Nós vamos ver o que de suas práticas foram louváveis e o que de suas práticas foram reprovadas por Deus. Quando a gente começa a ter intimidade com a palavra de Deus, a gente começa a compreender o caráter de Deus. E compreendendo o caráter de Deus, facilita muito na análise sobre qual é a sua vontade no nosso cotidiano. Meus irmãos, agora já partindo para o final da nossa lição, diante de tudo que foi explicado e sabendo de que nós, seres humanos, sempre precisamos ter um parâmetro de comparação, um ideal a ser perseguido, a gente se pergunta quais são os nossos modelos, que padrão nos serve para a gente ter como inspiração. Bem, o apóstolo Paulo, ele vai dizer em Coríntios, capítulo 9, versículos 24 e 27, que nós devemos nos comparar à vida de um atleta. Imagine um atleta que joga os Jogos Olímpicos ou um atleta de qualquer categoria, de qualquer esporte. Eles vivem uma vida constante de preparação, uma vida constante voltada a buscar um prêmio. E Paulo, ele vai nos orientar a viver como um atleta, como alguém que possui um objetivo, uma meta. E ele vai dizer, corram de modo a ganhar o prêmio. O que é que ele quer dizer com isso? Que uma vez que você decidiu caminhar a caminhada, a jornada que leva ao céu, corra de modo a ganhar esse prêmio. Corra de modo a obter a salvação no final da sua vida. Do contrário, você estará perdendo seu tempo. Se você é um cristão e você não vive uma vida constante de análise, de autoanálise, na verdade, e de procura de aperfeiçoamento contínuo, você não está correndo da maneira adequada. Você muito provavelmente estará perdendo o seu tempo, estará perdendo a sua vida. Então Paulo nos diz, vivam como um atleta, corram de modo a obter o prêmio. É dizer, na nossa situação, já que você é cristão, viva de modo a obter a sua salvação. Mas existe um modelo melhor do que este que Paulo deu. Existe um modelo melhor do que o atleta que Paulo indicou. E esse modelo é Jesus. Jesus é o nosso principal modelo. Jesus é nosso padrão de conduta. E ele mesmo disse isso em João 13 e 15. Ele disse, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Jesus mesmo se colocou como exemplo para as nossas vidas. Concluindo, meus irmãos, o nosso padrão, o nosso modelo de conduta é elevadíssimo. O sarrafo é muito alto. Ter Jesus como modelo implica dizer que nós muito dificilmente conseguiremos atingir ou até mesmo nos aproximar deste modelo, porque é um padrão muito elevado. Todavia, Deus não nos daria um modelo de conduta inexequível. Deus não nos daria um modelo de conduta que fosse impraticável. Então, se está na Bíblia Jesus como nosso modelo, ainda que pareça difícil demais, nós temos que acreditar que isso é possível.
Agora, como foi dito no início da lição, a gente não vai conseguir sequer chegar perto desse modelo pelas nossas próprias forças. Os hebreus, os judeus, eles tinham um padrão de conduta previsto na lei e eles por muito tempo tentaram se aproximar desse padrão ideal previsto na lei e eles nunca conseguiram executar esse padrão de conduta. Imagina a gente cujo padrão de conduta não é mais a lei de Moisés, e sim o próprio Filho de Deus. Isso quer dizer, meus irmãos, que nós devemos cultivar uma prática de aperfeiçoamento contínuo. A gente deve cultivar a humildade de saber que pela nossa própria força a gente não vai alcançar esse padrão que nos foi colocado, mas também quer dizer que nós devemos buscar espiritualmente revestimento do alto para que a gente consiga viver uma vida adequada. É assim que nós devemos seguir nesta caminhada, para que ao final da nossa vida a gente possa dizer que a gente combateu um bom combate, que a gente acabou a carreira, mas que a gente guardou a fé. Esta foi a lição de hoje. Eu espero que a palavra do Senhor tenha tocado no seu coração e eu espero vocês numa próxima oportunidade, se Deus nos permitir. Amém.